Olá pessoal, tudo bom? Então chegou o grande dia. Por que eu estou dizendo que chegou o grande dia? Porque muito se falou aqui no Brasil, pelo menos no final do ano passado, final de 2016, sobre o Trump. Na verdade, muito se falou antes da eleição, muita bobagem, sempre muita bobagem na imprensa brasileira. A imprensa brasileira de esquerda, sempre em total comunhão com a imprensa norte-americana de esquerda, os democratas. Fazendo aquela campanha suja, né? De Hillary já ganhou, 80%, não tem mais jeito. E aí quando veio o resultado, né? Aí o povo lá dos jornais, das TVs, das revistas brasileiras, todos se debulhando em lágrimas. Que a Hillary tomou um belo de um nabo. Entretanto, a mídia alternativa, que eu sou assíduo leitor, já tinha dado que o Trump estava em vantagem. É que acontece o seguinte, a eleição americana ela é um pouco diferente da brasileira. No Brasil são votos totais. Você soma todos os votos do país, aquele candidato que tiver mais voto leva. Se não conseguir 50% mais um, tem segundo turno. Então é assim que funciona no Brasil para presidente. Lá nos Estados Unidos é diferente. Eles têm 50 estados, cada estado tem um determinado peso, e um determinado peso significa um determinado número, um determinado valor. E esse valor ele é definido pela quantidade de pessoas que tem pela população daquele estado. Então, os estados mais populosos valem mais pontos. Então, por exemplo, se no estado da Califórnia, que é um estado bem populoso, ganhou, qualquer um dos dois tenha ganho, seja por um voto ou seja por 10 milhões, quem ganhou a eleição naquele estado tem aquela quantidade total de pontos. E assim sucessivamente por todos os estados. Então você vai somar esses pontos e aquele que obtiver o maior número de pontos é eleito presidente dos Estados Unidos. Então, no caso dos Estados Unidos, o presidente o ganhador pode ter tido menos votos do que o segundo colocado, mas se ele ganhou nos estados que deram mais pontos para ele, ele é eleito presidente. É assim que funciona nos Estados Unidos. O que ocorre, sem contar as pesquisas que são manipuladas e a total subserviência da mídia de esquerda brasileira, toda a grande mídia de esquerda brasileira, não sobra uma, inclusive a Veja, todos eles torcendo absolutamente pelo Partido Democrata em todas as eleições. O que ocorre é que, além das pesquisas fajutas e da torcida, eles não contavam com algumas coisas. Grande parte das pesquisas são feitas nas cidades grandes. E se você for falar nas cidades grandes dos Estados Unidos, que são as cidades moderninhas, você pegar lá toda a Califórnia, que é o estado onde tem os artistas de Hollywood, aquele público descolado que fica nas praias, que adora um fuminho. Tanto é que lá é liberado maconha e outras coisas mais. Esse povo descoladinho, esse povo é eleitor do Partido Democrata, assim, desde que nasceu, né? Já nasceu no útero, já sai com o boné do Partido Democrata. E outros polos grandes também, como Nova York, exatamente por ser uma cidade também cheia de moderninhos, é assim, reduto do Partido Democrata. Então, quando você faz... a maioria dos grandes centros são redutos do Partido Democrata. Só que os Estados Unidos têm, tem uma população de 300 milhões de pessoas. E ele é muito pulverizado. Todo o centro dos Estados Unidos e boa parte do sul, tirando as duas pontas, que é a Califórnia e a Flórida, você tem um eleitorado conservador muito, muito forte e muito insatisfeito. E, na verdade, se você somar a população, realmente a maior parte da população está ali. Porque ali também tem grandes cidades. Tem o Texas com Houston, com Dallas, com San Antonio, você tem Arizona, você tem várias cidades ali no meio ali dos Estados Unidos que são cidades também populosas, mas não são cidades badaladas, não são cidades moderninhas. São cidades da moda antiga, vamos dizer assim. E não são chegadas nessa agenda de esquerda, de feminismo, de
de cultura gay, de assim, desarmamento, vamos usar drogas, libera tudo. É um povo diferente. Então, esse povo foi o povo que elegeu o Donald Trump. E é evidentemente que, como ele mora em Nova York, ele está em Washington, são duas cidades grandes, duas cidades moderninhas. Então são duas cidades de estados controlados pelo Partido Democrata. Então fica toda aquela porrinhação, eles manipulam toda aquela militância para ficar naquela porrinhação. Então o cara ganhou as eleições e você vê o pessoal protestando. Dá a impressão que o pessoal que está protestando não gostou dele ter ganhado. Na verdade, não gostou porque não votou nele, mas se você for para todo o centro do país, para a parte de dentro do país, ele vai ser, sempre, quando ele passar por lá, ele vai ser ovacionado. Agora, os moderninhos não gostam dele, realmente. E tem um motivo para não gostar dele. E o motivo para não gostar dele, este livro mostra. Este livro é Donald Trump, está aqui. América Debilitada, Como Tornar a América Grande Outra Vez. É da editora Citadel. Tá aqui. Esse livro foi o livro que ele lançou em 2015, quando ele lançou a candidatura dele a presidente. Uma outra coisa que eu vou contar para vocês, que provavelmente vocês não sabem. Aqui no Brasil, como a gente teve e possivelmente teremos ainda outros presidentes praticamente semi-analfabetos, você não pode exigir grande coisa dos presidentes. Mas nos Estados Unidos, os presidentes, todos os presidentes americanos, só para você concorrer a uma vaga para a presidência americana, você tem que mostrar que você tem uma determinada competência. São todas pessoas bem formadas, pessoas que têm uma grande projeção na sua área de trabalho, são pessoas que escrevem livros, são pessoas cultas, pessoas que escrevem livros. Até o Obama escreveu livro. Então, nos Estados Unidos, é normal um candidato à presidência escrever um livro apresentando as suas teses que ele mesmo escreve. Não projetos de governo como a gente tem no Brasil, nas eleições, que é uma colcha de retalhos que os assessores vão colocando lá para a economia isso, para a saúde isso, isso aqui, compila numa apostila e entrega para as pessoas. Isso aqui é projeto de governo. Não. Lá os presidenciáveis, eles escrevem livros. Então, debates e planos de governo são feitos também através de livro, não só através da imprensa. Então, esse não é o primeiro livro do Donald Trump, ele tem vários livros escritos. Mas esse é o livro onde ele descreveu os problemas que os Estados Unidos têm e as soluções que ele tem para os problemas dos Estados Unidos. Então, esse vídeo vai ser um pouco longo, porque eu não vou fazer só uma resenha do livro, mas eu estou comentando um pouco sobre a eleição americana, sobre o resultado e sobre o que aconteceu. E eu vou tentar falar um pouco sobre cada capítulo do livro, porque é um livro extremamente interessante e o brasileiro não sabe absolutamente nada sobre o Donald Trump. A única coisa que o brasileiro sabe sobre o Donald Trump é o que a Globo fala, que é tudo mentira, é o que a Folha disse, é o que o Globo disse, é o que a Veja, isto é, essas porcarias todas aí, que é tudo mentira. Tanto é mentira que todas essas fontes de mídia deram a vitória da Hillary. Ou seja, elas te enganaram, te fizeram de trouxa. E se você continuar acreditando nelas, você vai comprovar para elas que você gostou de ser feito de trouxa, porque eles te fizeram de trouxa e você continua assistindo. Você continua dando audiência e continua acreditando nas bobagens, então você é um trouxa esclarecido, assim, você tem que botar o chapeuzinho, sou o trouxa assumido. Fui enganado e continuo sendo enganado e gostando de ser enganado. Agora, se você realmente está interessado em saber a verdade, saber realmente o que está acontecendo, então eu vou tentar te contar um pouco do que está acontecendo, que está exatamente nesse livro. Antes de mais nada, em primeiro lugar, o Trump foi uma boa... O Trump será um bom presidente? Essa é a primeira questão. Então aqui eu tenho que fazer uma ressalva. O Trump foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Foi eleito pelos norte-americanos. O Trump não foi eleito para ser presidente do Brasil. Ele não foi eleito para ser presidente da China, presidente da ex-União Soviética, da Rússia e da Europa. Ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Então não queira
Então, assim, não queira que ele seja um presidente bonzinho para o Brasil. Ele não tem que ser um presidente bom para o Brasil, ele tem que ser um presidente bom para os Estados Unidos. Foram os americanos que elegeram, não foram os brasileiros, tá certo? Então, essa é a primeira separação que a gente tem que fazer. A segunda, a gente tem que fazer, não, eu tenho que fazer. A segunda ressalva que eu vou fazer é assim, apaga da sua cabeça essas ideias que você possa ter, que tudo que é americano não presta. Porque a gente no Brasil tem aquele grupinho que tudo que é americano não presta. A gente tem que brigar contra eles, os americanos são malvados, dominam o mundo. Então tudo que é americano a gente repudia. E tem o outro lado, obviamente, que são aqueles que ficam de quatro para os Estados Unidos. Né? Tudo que é americano é maravilhoso. Meu sonho é visitar, conhecer os Estados Unidos, Estados Unidos, tudo que vem de lá eu compro, eu visto, eu uso. Saiu um iPhone lá, eu preciso ter o primeiro. Todas as minhas viagens de férias eu tenho que ir para lá, porque eu sou apaixonado por lá, tenho que ir todo ano. Então, a gente tem no Brasil um grupinho que é anti-americano, tudo que os americanos fazem não presta, e tem um grupinho, eu não sei dimensionar qual é maior, qual é menor, eu sei que existem esses dois grupos. E tem esse grupinho que é tudo que o americano faz é maravilhoso e adoro, amo, e meu sonho é morar lá. Meu sonho era ter nascido lá. Então, tem esses dois grupinhos. Então, abstrai isso, esquece essas bobagens. Então, vamos para o mundo real. Neste livro aqui, o Donald Trump mostra pra gente muita coisa que a gente não sabe. Em primeiro lugar, as pessoas acham que os Estados Unidos eles sempre serão a maior potência, sempre estarão maravilhosos, sempre serão primeiro do mundo em tudo. E esse livro mostra que na verdade não é isso que está acontecendo. Eles têm problemas de desemprego, eles têm problemas de infraestrutura, eles têm problemas fiscais, têm problemas de forças armadas sucateadas, eles têm problemas até de internet. Hoje em dia a internet mais rápida do mundo já não é nos Estados Unidos. Então a gente acha que os Estados Unidos é número um em tudo, já foi, mas andou decaindo. Por que andou decaindo? Parte ele explica nesse livro por que andou decaindo. E se eu fosse resumir, seria grande parte em virtude dos governos democratas que passaram por lá, que fizeram todo o possível para destruir os Estados Unidos. Então eu vou começar aqui falando um pouco capítulo por capítulo. São 17 capítulos, mas eu vou tentar não me alongar muito. E tem alguns capítulos que eu vou falar muito pouca coisa, porque realmente o resumo é muito pequeno. Bom, prefácio, ele vai contar um pouco sobre o interesse dele. Aí o capítulo 1 é Vencendo Outra Vez. O que seria esse capítulo? Esse capítulo ele mostra uma parte dos problemas dos Estados Unidos e o objetivo, qual é o objetivo dele em ser candidato americano. Nessa época, lembra que ele estava sendo lançado candidato à presidência. Ele tinha as prévias do Partido Republicano e tudo mais. Ele ainda não era presidente. Então, o nome do capítulo é Vencendo Outra Vez, ou seja, ele quer de novo levar os Estados Unidos a ser a maior potência do mundo, em todos os sentidos. Então, esse é o resumo desse primeiro capítulo. Ele está usando linguagens nacionalistas para entrar no sentimento do americano, para fazer com que o americano vá com ele para levantar de novo os Estados Unidos e levá-lo a ser a maior potência do mundo de novo, em tudo. A segunda aqui, nossa mídia política imparcial. Ele coloca o imparcial entre aspas. Aqui ele conta tudo aquilo que a gente já sabe. Todo tipo de sabotagem que a mídia tentou fazer com ele, assim como a mídia aqui no Brasil tenta fazer com qualquer político de direita ou político conservador. Eu me lembro, até comentei hoje com amigas, que quando eu vi, na época que eu frequentava o Facebook, tinha um rapaz atormentando, cobrando coisas do Jean Willis na página dele, e o Jean Willis ficou muito chateado com o rapaz e chamou o rapaz de gordo viado. Jean Willis chamou o rapaz de gordo viado com a intenção de ofender o rapaz. Ou seja, para o Jean Willis, viado é uma ofensa, porque foi a intenção dele. Não aconteceu nada. Agora, você pega, por exemplo, pega o Marco Feliciano, por exemplo, para não falar de Bolsonaro, pega o Marco Feliciano, por exemplo. Ele nunca falou nenhuma agressão contra os homossexuais, mas só o fato de ele não aceitar essa agenda gay, ele já é rotulado de homofóbico. Então, você vê, essa é a nossa mídia. Então, assim, a pessoa que é do movimento, que faz parte da turma,
pode falar qualquer coisa. As pessoas que não fazem parte da turma não podem falar nada. O Lula, quando era presidente da República, ele chegou a dizer que Pelotas era a capital dos viados. Vocês viram algum programa, saiu no Jornal Nacional, vocês viram algum programa, vocês viram o movimento gay fazer alguma coisa contra o Lula? Não, obviamente que não. Lula e o PT fazem parte do movimento organizado da militância gay. Então eles podem falar qualquer coisa. Vai você, que não é da militância gay, fazer uma piadinha, faz uma piadinha sobre gay na internet. Pronto, vai para o Jornal Nacional, vão querer te prender, vão querer te malhar porque você é homofóbico. Então o Lula pode fazer, você não pode, porque você não é da turma gay. Então o que ele fala aqui, nesse capítulo da mídia política imparcial, é exatamente isso. As perseguições, as mentiras, né? Para quem assistiu o discurso de posse dele, ele mostrou a CNN uma mentira assim, flagrante. Ela disse que um advogado que trabalhava para ele tinha ido para um determinado país fazer um negócio absolutamente ilegal. E ele pediu o passaporte desse advogado e o passaporte comprovou que o advogado não saiu dos Estados Unidos. Ou seja, a CNN mentiu descaradamente. Tanto é que na coletiva de imprensa ele discutiu com o repórter da CBN, falou: você é fake news, você é notícia falsa, eu não vou dar entrevista para você. É assim que tem que tratar a mídia, porque os caras estão mentindo, estão sacaneando, estão inventando tudo quanto é mentira contra você. E você vai dar entrevista para esses caras? Não, se esses caras querem mentir, eles que mintam para o público deles. Se o público deles aceita, ok. Agora tem que acabar com essa mídia que ela inventa notícias, ela cria notícias do jeito que ela quer, não do jeito que a notícia é. Então, esse primeiro capítulo é sobre isso. Tanto lá quanto aqui a gente tem o mesmo problema. Aí para o segundo capítulo, esse capítulo é bem grande. Imigração. Bons muros fazem bons vizinhos. Essa é uma brincadeira que ele faz. Na verdade, ele tem mesmo esse interesse de fazer o muro. A gente tem já um muro, já existe um muro na fronteira dos Estados Unidos contra o México. Eu já até coloquei uma foto no meu Instagram uma época. E um muro construído na época pelo Clinton e reformado pelo Obama, dois presidentes democratas. Mas o que ele quer fazer é um muro que pegue a fronteira inteira. Isso não tem ainda. E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é muito simples. Se você é imigrante legal, não tem problema nenhum com você. Você está dentro da lei. Você vai poder entrar, você vai poder sair. Está tudo certo. Agora, se você é imigrante ilegal, repare, ilegal, o que significa ilegal? Significa que está violando a lei. Então, se você é imigrante ilegal, você não tem absolutamente nenhum direito de estar lá, nem de entrar lá. Concorda comigo? Ilegal significa contra a lei. Então, esses imigrantes que estão ilegais, ele vai tentar deportar, mandar de volta para os seus países de origem, porque eles estão lá ilegalmente. Então, quem é que está cometendo o crime? Aquele que está querendo fazer a lei ser cumprida ou quem está violando a lei? Quem é o criminoso dessa brincadeira? O criminoso é quem viola a lei, ou a gente já mudou de conceitos. A gente está vivendo num país tão insano que o cara que viola a lei é o que é o bonzinho, o cara que quer cumprir a lei vira o bandido. É isso? Então é isso. Aqui ele dá, inclusive, os dados do que tem de imigrantes aqui. Ó, nas estimativas, tem 11 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Essa é a estimativa. Por outro lado, você tem, eu não sei onde é que está aqui exatamente, mas você tem 4 milhões e 400 mil pessoas que querem entrar nos Estados Unidos como imigrantes legais. Estão seguindo todo o procedimento, estão aguardando todo o procedimento para entrar lá como imigrante legal. Esses estão esperando, estão na fila, estão fazendo todo o procedimento correto. 11 milhões burlaram essa fila, furaram essa fila. Então quem é que está correto? Quem está querendo fazer a coisa certa ou quem está fazendo a coisa errada? Tem mais um detalhe. Pela fronteira do México, ali na Califórnia e também em parte do Texas, é por ali que entra grande parte da droga. Que o México, para quem não sabe, é um dos maiores exportadores de droga do mundo. Os cartéis mexicanos são famosíssimos. O México provavelmente só perde para a Colômbia em produção e distribuição de drogas. Então a fronteira mexicana com os Estados Unidos não passa só imigrante ilegal, passa muita droga também.
Então é dever do governante proteger a sua população contra aquela entrada da droga, aquele tráfico de drogas que tem na fronteira mexicana. Isso, obviamente, que ninguém fala, né? A mídia não vai falar esse tipo de coisa porque não interessa para ela. Interessa para ela dizer que o Trump quer construir um muro lá porque os mexicanos são bandidos e eles não querem os mexicanos lá. Essa é a visão da mídia. É claro que ela não diz que tem 11 milhões de imigrantes ilegais, que ele quer impedir a entrada apenas dos ilegais e que não vai acontecer absolutamente nada com os legais. E também que ele quer evitar a entrada de drogas. Então é isso. No próximo capítulo, política externa, lutando pela paz. Isso aqui é basicamente um capítulo onde ele fala sobre as atuais relações exteriores dos Estados Unidos com os outros países. O que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente nessa época de 8 anos de Obama, é que hoje em dia os Estados Unidos não conseguem mais controlar a política no Oriente Médio. Numa época, provavelmente, de presidentes republicanos, você não teria um Estado Islâmico ali naquela região entre a Síria, a Jordânia, o Iraque ali, matando as pessoas e ameaçando as pessoas, exportando terroristas para o mundo inteiro, fazendo do jeito que eles querem. Botam lá na internet, nós vamos matar todo mundo, vamos decapitar, vamos botar fogo, e nada acontece. Por muito menos do que isso, outros países já foram invadidos. O fato alguém tem que fazer algo contra o Estado Islâmico e contra o radicalismo islâmico. Porque o Islã não é o problema, só que o radicalismo islâmico ele usa o Islã como combustível para o seu terrorismo. Então isso tem que ser combatido. E o Obama, obviamente, que não combate nada, ele nem sequer admite que existe o terrorismo islâmico. Então o cara vai lá, como aconteceu ali no sul dos Estados Unidos, o cara entrou numa discoteca, matou não sei quantos milhões de pessoas, disse que matou pelo Islã, em nome da causa do Islã, e o Obama disse que não foi terrorismo islâmico. Mas peraí, se eu sou muçulmano, eu estou declarando que eu vou explodir aquele local, que eu vou metralhar aquele local em nome da minha fé, obviamente que é um terrorismo islâmico. Se ele dissesse que não, eu estou fazendo isso em meu nome, porque eu quero matar as pessoas, aí tudo bem. Mas obviamente que o Islã é usado como ferramenta do terrorismo. Então vamos lá. Eu não estou falando muito porque também eu não vou falar do livro inteiro, né? Que o meu interesse é que vocês leiam o livro, embora eu saiba que a maioria não vai ler. Deixa eu tomar alguma coisa aqui. O próximo, educação, uma nota negativa. Aqui ele está contando um pouco sobre o baixo rendimento da educação americana. O Obama criou tipo uma espécie de Ministério da Educação que implantou de cima para baixo algumas diretrizes que fez com que a qualidade da educação norte-americana decaísse muito. Então ele tá nesse capítulo falando sobre isso. Hoje em dia os americanos já não tiram as melhores notas nos concursos. Então a qualidade da educação americana está decaindo. É claro que é muito superior à nossa ainda, mas para o padrão que os Estados Unidos já teve é muito ruim. Então, em poucas palavras, é isso. Eu estou correndo aqui porque eu vi que já está com 23 minutos e eu não cheguei nem na metade. O debate energético, um monte de bravatas. Aqui ele vai falar sobre questões de de geração de energia e questões sobre o petróleo. No território norte-americano, eles têm reservas de petróleo suficiente para abastecer os Estados Unidos por mais de 200 anos, sem precisar comprar petróleo do exterior. Só que eles não estão explorando essas jazidas de petróleo. Então, o que ele defende aqui, em alguma medida, é que essas jazidas devem ser exploradas. E também fala sobre as bobagens que se diz sobre aqueles moinhos de vento, ou seja, aquelas gerações de energia eólicas e tudo mais. Porque o custo para você gerar a energia suficiente para aquele tipo de energia é extremamente caro, não é barato. As pessoas usam hoje em dia o petróleo, ainda usam o petróleo porque ele ainda é o mais barato. Então, enquanto não surgir uma alternativa melhor, você vai ter que continuar usando o petróleo. Sétimo, o sistema de saúde está nos deixando doentes. O sistema de saúde Medicare, lá, o Obamacare, que é a habilidade Obamacare, ele está provocando muitos problemas nos Estados Unidos. Isso sem contar que ele está
às custas do contribuinte americano, atendendo até imigrantes ilegais. Você já imaginou um negócio desse? Você tem um imigrante, uma pessoa que está ilegal, uma pessoa não, então 11 milhões de pessoas que estão ilegais no seu país, que são pessoas que estão lá contra a lei, e você está pagando os seus impostos, as suas taxas, e parte desse dinheiro está indo para a assistência médica das pessoas que estão ilegais no seu país. Entre muitas outras coisas aqui. Aí uma das ideias dele é acabar com esse Obamacare e refazer essa parte de saúde dos Estados Unidos. O próximo ainda é a economia. Estúpido. Aqui ele está falando um pouco sobre a economia americana, que não está bem, que está cheia de dívidas. Os Estados Unidos têm uma dívida trilionária, uma dívida absurda, a maior dívida do mundo. E eles vão ter que atacar essa dívida de algum jeito, porque vai chegar uma hora que ela vai ser impagável. O próximo capítulo. Caras bacanas podem terminar em primeiro. Como caras bacanas, ele está colocando, obviamente, a si mesmo. Então aqui ele está falando um pouco sobre a trajetória dele e um pouco do que falam sobre ele. Manchetes bobas, assim, como aqui, ó. Trump defende o cabelo e ataca a mídia em comício de campanha. Assim, aqueles tipos de drops de notícias para denegrir, como é feito aqui no Brasil com qualquer político de direita. A mídia tenta inventar alguma besteira, tenta distorcer fatos para poder colocar o cara como malvado, como homofóbico, como bandido, como racista. Essas coisas que tem lá, tem aqui também. O capítulo 10º, sorte de ser americano. Aqui ele conta a sorte que ele considera ter tido de ser americano e que os americanos têm de ter nascido lá. É um capítulo que ele vai usar toda a retórica dele para incentivar o americano a querer ser de novo a maior potência do mundo, a explorar o seu potencial. E ele fala também, evidentemente, em trazer de volta para os Estados Unidos as empresas que os Estados Unidos perderam. Porque grande parte da indústria grande dos Estados Unidos foi para a China, foi para a Índia, foi para Taiwan, foi para a Indonésia, foi para países onde você tem emprego barato, praticamente mão de obra escrava, e é muito mais barato você produzir lá do que nos Estados Unidos. Então, grande parte das empresas vão produzir fora. Então, o que ele quer fazer com isso? Ele quer criar incentivos para trazer essas empresas de volta para os Estados Unidos e voltar a gerar empregos para os americanos. Tá certo? Aqui, o direito de portar armas. Isso é uma discussão antiga lá. A segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos permite a todo americano, a todo residente nos Estados Unidos, todo cidadão americano, de portar armas. Isso não pode entrar em discussão. Só que a gente teve toda essa campanha do desarmamento, que foi financiada por bandidos, né? Que eles querem desarmar as pessoas e não desarmam os bandidos. É a mesma coisa que a gente teve aqui no Brasil. Em 2005 a gente teve um referendo que os políticos disseram: você é a favor que as pessoas comprem armas ou é contra? A população, 2/3 da população brasileira disse que é a favor do uso de arma, do porte de arma. Ou seja, a população, 2/3 da população brasileira é a favor. O que fez o governo Fernando Henrique e depois o governo Lula? Simplesmente o Estatuto do Desarmamento. A população é a favor, mas nós somos contra, então a gente vai tirar a arma de todo mundo. Foi o que ele fez aqui no Brasil. E, para complementar, as taxas de homicídio sobem ano a ano. E a campanha do desarmamento era muito bonitinha. Aparecia todos aqueles caras da Globo, aqueles famosinhos, aqueles moderninhos, toda aquela gente bacana. Olha, vocês precisam devolver as armas, a gente precisa devolver o cidadão, porque o ladrão entra na sua casa, rouba a sua arma, e aí vai matar outras pessoas. Então você não pode ter arma, é muito perigoso você ter uma arma. Conclusão da história: o cidadão de bem devolveu a sua arma, ficou sem proteção, nenhum bandido entregou a arma, muito pelo contrário, porque o bandido não compra arma em loja e tampouco entra na sua casa para roubar um 38, porque os bandidos estão de fuzis, estão de AR-15, estão de pistola. Então agora o cidadão comum fica indefeso, porque o Estado não consegue proteger, não consegue te proteger. Você não pode se proteger e o bandido pode te matar. Isso foi o que fizeram no Brasil. E é isso que estão tentando fazer nos Estados Unidos. Só que lá é mais difícil, porque a população lá resiste. Os Estados Unidos têm cerca de 200 milhões de armas legais, para uma população de 300 milhões de pessoas. Eles não vão conseguir desarmar os Estados Unidos, mas o Partido Democrata, a esquerda americana, tenta de todas as formas inibir a compra de armas.
Então, esse capítulo fala exatamente sobre isso. Lembrando que a taxa de homicídio nos Estados Unidos é 1/10 da taxa de homicídio no Brasil. Então, para aqueles idiotas que acham, lá tem 200 milhões de armas, então é um bang bang, todo mundo se mata nas ruas. Não. Os estados mais armados dos Estados Unidos, que são Arizona, Texas, aqueles estados do centro, sul dos Estados Unidos, são os estados que têm a menor taxa de homicídio. Por que tem a menor taxa de homicídio? Porque bandido não vai roubar o cidadão que está armado. O bandido não vai entrar na casa de um cidadão que tem 10 espingardas. Tá certo? É uma coisa inteligente. Aqui no Brasil ele vai entrar, porque ele sabe que o sujeito está desarmado. Então não precisa mais que 2 neurônios para saber que você tirar a arma só do cidadão e deixar as armas na mão do bandido, evidentemente que vai aumentar a criminalidade. Décimo segundo, nossa infraestrutura está colapsando. Esse capítulo é aterrador. Ele conta aqui de pontes, estradas, viadutos, malha ferroviária, malha rodoviária. Toda a infraestrutura do país está bastante carcomida, ou seja, ela precisa ser refeita, precisa ser substituída ou precisa ser construída nova. Então, é uma coisa que a gente que está no Brasil, a gente acha que nos Estados Unidos tudo funciona, que é uma maravilha, né? Só que aqui ele está mostrando que, na verdade, não é assim. É claro que toda a infraestrutura americana é muito melhor que a nossa, mas em comparação ao que eles já tinham, tudo foi se deteriorando, ou seja, não foi feita uma manutenção dessa infraestrutura americana. E isso precisa ser feito e é uma das coisas que ele quer fazer. Aqui tem várias fotos dos empreendimentos dele. 13º, valores. Aqui ele está falando sobre os valores básicos dele e dos americanos. Então, aqueles valores que o conservador tem como tradicional. Trabalho, família, forças armadas e outras coisas mais. Que são valores que os democratas meio que jogaram no lixo. O próximo aqui é o novo jogo. Ele está falando sobre as mudanças que ele quer fazer no governo. Principalmente tornar a América grande. O 15º, ensinando economia e sensatez à mídia. Aqui, novamente, ele vai falar dos problemas de economia, dos grandes gargalos americanos, do desperdício do governo americano, do fato dos democratas não conseguirem fechar um orçamento anual. Todo ano é a mesma coisa, porque eles não conseguem ter controle dos gastos. Então, assim, problemas de economia. 16º, um código fiscal que funcione. Por incrível que pareça, os Estados Unidos têm o mesmo problema do Brasil, ou seja, leis, todos os dias leis novas, ou seja, para você fazer, se você tem uma empresa, você sabe que para você fazer uma declaração, para você estar em dia com todas as novidades do mercado, você tem que ter um contador ou uma empresa de contabilidade, porque cada dia o governo ele tira alguma coisa e coloca outra coisa. Olha, a partir da manhã tem uma nova regulamentação, aqui mudou isso, aqui mudou aquilo, aqui mudou a alíquota, mudou... A mesma coisa nos Estados Unidos. Eles têm um código fiscal federal de 74.608 páginas. Você imagina a quantidade de leis que tem nesses códigos. Ou seja, é extremamente complicado você preencher até declaração de rendimentos. Então ele quer simplificar isso. Simplificar os tributos e simplificar as leis. Para facilitar para todo mundo. Assim fica muito fácil você saber o que você tem que pagar e o que você não tem que pagar. Inclusive ele vai abaixar alíquotas, que ele diz aqui, que o teto máximo para empresas será de 15%. Nenhuma empresa vai pagar mais do que 15% de imposto. E ele está declarando aqui que norte-americano solteiro com rendimento até 25 mil dólares anuais está isento de pagar imposto. E norte-americano casado com renda anual até 50 mil dólares também está isento de pagar imposto. A partir daí, o imposto é escalonado, 10%, 20% e 25% conforme a faixa de renda. Isso significa que 75 milhões de famílias americanas vão ficar isentas de pagar imposto. Ou seja, ele está cobrando mais de quem tem mais. Olha só, parece até que ele é comunista, né? Mas na verdade ele não é comunista. É só a lógica do mercado. Bom, tem outras coisas aqui, mas vamos embora que senão vai ficar muito grande.
E o 17º é o último capítulo, Tornando a América Grande Outra Vez. É onde ele diz exatamente o que ele vai fazer em cada um dos setores. Fala de novo sobre o Obamacare, fala do acordo que foi feito com o Irã, o acordo que o Obama fez com o Irã, e que, na verdade, o Irã não está cumprindo e continua desenvolvendo armas nucleares. E o governo Obama, que é um bundão, não fazia nada a respeito. E depois desse capítulo, tem uma relação de bens. Ele tem um agradecimento e depois ele faz aqui, meus dados financeiros pessoais, tá vendo? Aqui ele conta tudo que ele tem. Ele conta a história dele, como ele nasceu, de onde ele veio, o que ele herdou, o que ele não herdou, o que ele construiu. Assim, ele conta toda a história dele e é realmente uma história fascinante. A gente tem que entender que aqui no Brasil, as pessoas que enriquecem por mérito próprio, elas são muito mal vistas. Eu lembro num debate aqui para prefeito de São Paulo, a Irondina, numa das perguntas que ela tinha que fazer ao Dória, o senhor é muito rico, né? A sua casa é muito grande, né? Paga muito PTU, né? O senhor é muito rico. Ele falou, pois é, eu sou rico, eu fiz minha fortuna, eu trabalhei, não ganhei nada de graça, trabalhei na iniciativa privada, meu IPTU é muito caro, já está pago, inclusive, e está tudo certo. Aí, é porque o senhor é muito rico. Ou seja, na cabeça dela, da cabeça psicopática desse povo de esquerda, o fato de você ser rico, de você ter prosperado na sua vida, de você ter feito fortuna, você, por si só, você é um criminoso. Porque a pessoa bacana, a pessoa decente para esse povo de mentalidade de esquerda é o falido. É o falido, é o cara que está na merda, é o cara que nunca ganhou nada, o cara que não construiu nada, o cara que não trabalha, que é encostado. Esse é o bacana pro militante de esquerda. O cara que trabalhou, que criou empresas, que gerou emprego, que paga imposto, esse cara é bandido. Esse cara não é muito mal visto. A gente não gosta desse cara, não. Nos Estados Unidos, eles não têm essa cultura. A cultura americana é a cultura da prosperidade. Os bilionários, milionários americanos são extremamente bem vistos pelo povo. O povo vê esses caras como exemplos a serem seguidos. São pessoas que saíram do nada ou pessoas que saíram de um determinado patamar de riqueza e prosperaram, que acumularam riquezas, geram muitos empregos, criaram fortunas pessoais. Essas pessoas são idolatradas. Por que elas são idolatradas? Primeiro, são pessoas que geram empregos. Segundo, são pessoas que pagam muito imposto, são pessoas que estão contribuindo para o crescimento do país. E terceiro, são pessoas que inspiram. O americano vê uma pessoa enriquecer por mérito próprio, ele fica orgulhoso e fala, eu quero ser igual a esse cara também, eu também quero prosperar, quero ganhar dinheiro, quero fazer a mesma coisa que esse cara. Então, nos Estados Unidos eles têm a cultura da prosperidade, de você querer ser igual aos ricos, você querer prosperar, você querer trabalhar e tudo mais. Ao contrário aqui do Brasil, que as pessoas que são ricas não podem nem falar que são ricas. Se elas falarem que são ricas, elas já passam a ser malvadas. Você vê essas entrevistas de milionários brasileiros, você é rico? Não, não é bem assim, não sou. Você pega esses jogadores de futebol, esses jogadores pagodeiros, esses caras têm mansões milionárias, 50 carros. Aí vai lá o repórter, você ficou rico? Não, assim, eu tô bem, assim, não pode dizer que... Não, eu sou rico. O cara não pode aqui no Brasil dizer, não, eu sou rico. Por que eu sou rico? Porque eu trabalhei, porque eu progredi, porque eu construí um império, dei empregos, paguei imposto, investi. O brasileiro não pode falar isso, porque tem a cultura da inveja. A outra pessoa que está ouvindo, porque ele ficou rico, eu não sou rico, eu sou pobre, então eu quero dizer que aquele cara deve ter alguma coisa ruim, tá? A mulher dele bota um chifre nele, tá? Assim, alguma coisa ele tem que ter de ruim. Ele não pode ser bom, assim, tem a cultura da inveja, né? Do invejar. O meu vizinho comprou um carro melhor que o meu, então eu preciso comprar um carro melhor que o dele, porque eu tenho que ter um carro mais bonito que o dele, tem que ter uma casa maior que a dele. É uma tristeza, né? Mas no Brasil, infelizmente, é assim. Quem é rico, quem é rico pela esquerda é visto como bandido. E por grande parte da própria população é visto como, assim, como uma certa inveja. Aquele cara é rico, eu não sou, então eu fico com a bronca dele, assim, porque ele é tudo que eu quero ser e não posso ser. E nos Estados Unidos eles usam os bilionários como exemplo a serem seguidos. É interessante isso, né? Essa diferença dessa cultura. E aí aqui ele dá os dados financeiros dele, dá todo o balanço da vida dele, o que ele tem de dinheiro, de propriedades e tudo mais. Conta a história dele, como eu já disse, e lista todas as propriedades que ele tem pelo mundo.
e tudo que ele está fazendo e tudo que ele fez. E ele mostra, acima de qualquer dúvida, que ele realmente, tudo que ele colocou a mão virou ouro. Ele é meio que um rei Midas. Ele é um cara que prosperou nos negócios, todos os negócios que ele se meteu, ele prosperou. Foi um dos primeiros a reformar. Aliás, foi o primeiro a reformar em prédios em Nova York, transformar prédios em arranha-céus enormes e tudo mais. Ele criou um campo de golfe público em Nova York, foi o primeiro em 50 anos que ele criou. Assim, ele criou resorts maravilhosos, ou seja, é um cara que sabe fazer a coisa. Ele sabe negociar contratos, ele sabe gerenciar empresas e ele tem as ideias muito boas para o país. E ele, mais do que isso, ele não tem interesse pessoal nisso, porque ele usou o dinheiro dele mesmo para fazer a campanha e não aceitou doação de campanha de ninguém. Então ele não tem rabo preso com ninguém, nenhum lobby de categoria, qualquer categoria outra profissional que tenha pagado, ele não tem nada para isso, porque ele não aceitou dinheiro de ninguém. Então, um político que consegue se eleger sem precisar de dinheiro de terceiros, isso demonstra que ele não tem nada a dever. Quando você se elege, como a Hillary, por exemplo, que teve doações bilionárias de todos os tipos de indústria, quando você sobe ao poder com esse tipo de campanha, você tem que retribuir para essas indústrias. Olha, te doei X milhões para a campanha, então você tem que fazer uma lei que vai me beneficiar, alguma coisa assim. Agora, quando o cara é independente, que ele não depende de dinheiro alheio, ele não está devendo nada para ninguém, ele não tem nada, o único cidadão que ele tem que agradar é o americano que votou nele, é o povo americano. E eu acredito que ele vai fazer um excelente governo, a despeito de toda a calúnia que se fala, que se produz sobre ele aqui na imprensa brasileira e na imprensa americana, grande parte mentiras, principalmente a CNN, né? Que é praticamente o órgão de imprensa do Partido Democrata. Quando ela não consegue uma notícia ruim, ela inventa, cria, mente. É uma vergonha, né? Tanto é que a grande parte dessa grande mídia americana está toda falida, né? Os jornais americanos não vendem praticamente nada. O New York Times, que é o grande jornal americano, ele hipotecou não, ele alugou metade do prédio dele lá exatamente esqueci o nome lá na Times Square, que é uma das ruas principais, a rua mais turística de Nova York. Ela é Times Square exatamente porque ali fica o prédio do jornal New York Times. Aquele prédio do jornal New York Times já foi alugado, metade dele está alugado para o New York Times conseguir pagar as suas contas, porque o jornal está falido. Então, o maior jornal norte-americano, mais famosinho, o jornal que os democratas e os brasileiros adoram acompanhar, é um jornal que não vende mais, porque o próprio público americano não consome mais esse jornal, porque já sabe que é um jornal que não vale nada. É um jornal que conta um monte de mentira, é um jornal de propaganda política, né, de esquerda. Então é um jornal que não interessa mais para o público americano, que ele está preferindo acompanhar as notícias de outras fontes. Tá certo? Então, eu acho que eu falei bastante sobre o Trump, sobre o livro, que é muito interessante, e sobre o Trump em específico. Muita gente no Brasil compara o Trump a Bolsonaro. Ah, o Trump ganhou nos Estados Unidos, então aqui a gente pode fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Olha, absolutamente nada a ver entre Trump e Bolsonaro. O que eles podem ter em comum é que eles são conservadores e são políticos de direita. Nada além disso, porque o Trump é um cara preparado, extremamente inteligente, talentoso nos negócios e que fez a sua vida toda na iniciativa privada. E agora, com 70, 80 anos, resolveu retribuir ao país grande parte do que ele conseguiu, fazendo um bom governo e tornando a América grande outra vez, que é o tema do livro dele. O Bolsonaro não. O Bolsonaro ele fez a carreira dele militar até se aposentar e depois ele entrou na política, está lá há 30 anos como deputado. Então é um perfil completamente diferente. Se for fazer uma analogia, o Trump tem um perfil muito parecido ao João Dória Júnior, que é o prefeito de São Paulo. Que é um prefeito também, é um cara muito rico, não é bilionário como o Trump, mas é um cara muito rico, que tem a vida dele toda definida,
que abriu mão de administrar suas empresas, passou para os filhos, para os funcionários, e resolveu retribuir para a cidade de São Paulo tudo aquilo que a cidade proporcionou para ele. A cidade onde ele fez a sua fortuna, e ele resolveu, olha, eu vou agora dedicar 4 anos para essa cidade, então eu vou trabalhar dia e noite para restaurar essa cidade. E ele está fazendo isso, em em um mês e meio de governo ele está fazendo isso. E ele também é um cara extremamente preparado, totalmente da iniciativa privada, né? Ele veio da iniciativa privada, se fez na iniciativa privada, apesar de ter sido presidente da Embratur, mas basicamente iniciativa privada. Então, se for fazer um paralelo, o paralelo do Trump com alguém no Brasil teria que ser o paralelo do Trump com o João Dória. Eles têm mais ou menos o mesmo perfil. Muito embora o Trump seja um cara conservador e o Dória não. O Dória é do PSDB, que é um partido de centro-esquerda. É um partido da social-democracia. Social-democracia é uma esquerda light, mas é uma esquerda. E tanto é que o João Dória, quando ele teve que falar sobre o Trump, ele critica o Trump. Ele nem tem essa identidade total com o Trump. Mas em termos de perfil de pessoa e em termos de perfil profissional, a comparação do Trump é com o Dória, não é com o Bolsonaro. Tá bom? Então é isso aí, tá com 45 minutos de vídeo. Eu espero que tenha sanado boa parte das dúvidas que o brasileiro possa ter com o Trump. Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa tentar responder, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu estou atrasado na resposta dos comentários porque eu estou com algumas dificuldades técnicas para responder. Mas todos serão respondidos, tá bom? Então a intenção é a gente desmistificar esse nome, Donald Trump, que é um nome que aqui no Brasil ele chega sempre deturpado pela mídia. Então o que eu estou fazendo é passar para vocês uma visão limpa da coisa. Eu não sou filiado a nenhum partido no Brasil nem nos Estados Unidos. Eu não ganho nem perco nada se o Trump for um bom ou mau presidente. Então eu não tenho nenhum tipo de objetivo para falar bem ou para falar mal. Meu único objetivo é falar aquilo que eu li e aquilo que eu depreendi dessa leitura. Tá certo? Então é isso. Uma saudação e até a próxima, né, pessoal? Tchau.